A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui fazer mais um dia abençoado por Deus. Gostaria de fazer menção das Sagradas Escrituras juntamente com vocês. Hoje o texto pela qual nós iremos trazer essa ilustração das Sagradas Escrituras, ela está inserida no livro de 2 Reis. O capítulo é o 3 e o versículo como base usaremos apenas o 14. Mas nós iremos discorrer o capítulo 3 inteiro para que possamos obter o entendimento do que está revelado nessa passagem bíblica. O capítulo 3 e o versículo 14 está inserido, ele descreve as seguintes palavras. E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Jeosafá, o rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Amados em Cristo Jesus, a palavra de Deus ela é muito linda. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Nós estamos aqui diante de um dos textos lindos narrado no livro de 2 Reis, aonde ele vai nos trazer alguns parâmetros para a nossa vida no nosso dia a dia. E eu quero, antes de começar a transmitir essa palavra para o seu coração, eu quero que você aprenda algo nas Sagradas Escrituras. Aonde você estiver adorando a Deus, se não houver ali um respeito para com você, para com a sua família, saia do meio. Nós estamos aqui mostrando nas Sagradas Escrituras o relato de 2 reis. Haja visto que nessa época os reinos de Israel havia sido já dividido. Já existia aqui nessa época o reino do norte e o reino do sul. Reinos divididos. Os irmãos sabem a história. Já contei também em uma passagem bíblica que fala a respeito disso. Mas o texto, a epígrafe, diz assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Diz a palavra de Deus assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. O que estava acontecendo aqui é que Jorão, depois da morte de Acabe, Acabe foi aquele que casou com Jezabel, que cometeu grandes pecados e fez com que os israelitas pecassem contra Deus de uma forma terrível. Deus vai usar até Elias para transmitir as palavras duras para este homem. Foi esse próprio que, tendo o seu palácio do lado da vinha, ele quis, de qualquer maneira, possuir a vinha de Nabote. Até o modo em que a sua própria esposa chega diante dele e fala: dorme, apenas governe, porque eu darei para você a vinha de Acabe. E através da morte dele, ele o possui. Ou seja, este homem, por nome de Acabe, ele cometeu grandes atrocidades no meio dos israelitas, por ocasião daquela época. E por consequência, nós sabemos que quando um rei morria, o seu filho primogênito assumia o trono.
Então Jorão, que era filho de Acabe, ele passa a reinar. Ele passa a reinar sobre Israel e em Samaria. Por quê? Porque o reino de Judá estava com Jeosafá. E a Bíblia diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar e não se apartou deles. Então, Jorão, que é filho de Acabe, ele passa então a cometer alguns tipos de erros, alguns tipos de pecados. Não pecados tão graves como seu pai, Acabe, e a sua mãe Jezabel já haviam cometido sobre o reinado. Porém, a Bíblia diz que ele vai tirar algumas coisas que o seu pai havia feito em Israel, que eram as imagens, que eram as esculturas, ele vai retirar. Porém, ele vai aderir ao pecado de Jeroboão. E aderindo ao pecado de Jeroboão, ele vai fazer com que Israel se aparte do verdadeiro Deus vivo. E apartando-se de Deus, existe algumas consequências a serem pagas. E isso tanto vale para nós como cristãos e como para aqueles que não são cristãos. Porque quando nós falamos de Deus, não existe Deus na pluralidade, ou seja, vários deuses. Os homens inventam deuses para si. Mas existe um Deus que está nos céus e ele olha por cada um de nós. Ele está olhando a minha, está olhando a sua vida, ele sabe da nossa conduta, sabe os erros que cometemos, as nossas falhas, ele conhece tudo no íntimo e no mais interior do nosso coração. Ele sabe por que começamos, por que terminamos, tudo para ele está nua, crua, patente diante dos olhos de Deus. Ou seja, tudo o que nós fizermos neste mundo, não existe nada oculto aos olhos de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que Mesa, ele era rei dos Moabitas. Ele era criador de gado. E com o ofício de criar gado naquela época dava bastante lucro, ele pagava tributo ao rei de Israel. O rei de Israel naquela época que era o pai de Jorão, que era Acabe. Ou seja, Mesa, ele sendo o rei dos Moabitas, ele tinha lá cordeiros, ele tinha carneiros, e com o ofício de criar esses animais através da lã, através do leite, através da carne, ele pagava tributos ao rei de Israel, que era Acabe. Só que chegou uma época em que Acabe morreu. E quando Acabe morre, quem passa a reinar é Jorão, seu filho. Só que diz as Sagradas Escrituras assim: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. O que acontece é o seguinte, é que quando o Acabe morre, o rei Acabe morre, este homem por nome de Mesa, que pagava os tributos aos israelitas, ele se rebelia. Ele não quer mais agora pagar ao filho dele por nome de Jorão. E não pagando tributo a ele, vai adquirir algum tipo de consequência futura.
Ou seja, amados em Cristo, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós transmitimos através do nosso falar. Ainda mais hoje, como eu sempre tenho dito, que sempre existe uma câmera de celular filmando, gravando tudo que nós estamos falando. E isso servirá como testemunha contra nós. O problema da nossa geração é que nós temos uma tendência de falarmos muito e ouvirmos pouco. E estarmos em lugares aonde a nossa presença não é respeitada, não é um bom lugar para se estar. Ou seja, você acaba se infiltrando em lugares aonde que Deus não quer que você esteja. E é por isso que nós vemos aí hoje muitas pessoas no mundo cristão. Estou me referindo agora aos evangélicos. Estão em lugares aí que parece que a sua vida está travada. Não somente parece, mas está travada. Por quê? Porque está no lugar errado. Não que estar dentro de uma igreja é o lugar errado. Não me interprete dessa maneira. Mas é que o lugar onde você congrega, a sua presença, aquilo que você faz para Deus, oração, consagração, tudo tem uma representatividade diante de Deus. Mas quando aqueles que estão ao seu redor, que você é liderado, eles não têm um certo tipo de respeito, um certo tipo de manifestação a respeito daquilo que você faz, é sinal que a sua presença não é respeitada. E nós iremos ver que quando a presença de um homem de Deus ela é respeitada, milagres acontecem, irmãos. Eu não irei fugir da mensagem, mas preste atenção naquilo que eu vou dizer para você. Pedro, depois de Tiago estar morto, ele está preso. A Bíblia diz que a igreja jazia em oração por Pedro. E a oração da igreja era: Senhor, solte a Pedro. E quando eles oravam a Deus para que Deus pudesse, então, tirar Pedro da prisão, porque Pedro era um líder que os irmãos naquela época precisavam dele. E a presença de Pedro, ela era respeitada. Pedro, ele tinha uma unção tão grande na sua vida que a presença dele foi respeitada. Tanto diante de Deus, como diante dos homens, como diante dos demônios que habitam neste mundo tenebroso. Então Pedro está agora sendo vigiado por 4 quaternos de soldado, ou seja, 16 soldados. Ele estava no cárcere, lá no fundo guardado. Segundo alguns estudiosos, dizem que eram 12 portas adentro, não havia como ele fugir. Mas só que de repente o anjo toca na ligar e fala para ele: Pedro, levanta-te e segue-me. E quando Pedro ele levanta, então as cadeias, as algemas caem. E ele então vai seguir ao anjo. E ele é conduzido. E quando ele é conduzido, ele vai na casa de Maria, onde a igreja jazia em oração em prol da sua vida. Até que ele batendo na porta, Rude, ela então dá a entender que alguém está batendo, ela vai abrir, ela vai ver que é Pedro. E vendo que é Pedro, ela nem acredita que Pedro estava ali em corpo físico. Ela vai dizer: é o seu anjo. Mas não, era o próprio Pedro que estava ali. Por quê? Porque a presença de Pedro era respeitada. Então a palavra de Deus nos ensina que quando Deus ele quer agir, Deus ele age. Não importa a forma com que você esteja, onde você está, ainda que seja no mais grau de todas as prisões, seja ela física, emocional, creia que Deus ele pode enviar alguém
para lhe tirar dessa prisão que você tem vivido. A palavra de Deus, então, nos ensina também uma certa passagem bíblica por afrontar Israel. Um homem vai orar a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus envia um anjo. E um anjo, ele coloca por terra 185 mil assírios que morreram. Simplesmente por afrontar um homem. Isso que eu falo para você é a presença de Deus na sua vida que fará a diferença. Ainda que as pessoas, em sua maioria das vezes que estão ao seu redor, não se compactuem com você, elas não tenham empatia pela sua vida, elas estão ao seu lado simplesmente por quê? Porque você congrega, você vive, você está fazendo a obra juntamente com as mesmas pessoas. Mas lá no fundo, nós sabemos que existem pessoas que, em sua maioria das vezes, estão ao nosso lado, mas podem simplesmente estar ao nosso lado de corpo físico. Mas quando se diz estar ligado em um só espírito, buscando a direção, querendo que o milagre que eu tenha seja o mesmo que o meu irmão tenha, isso é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão tão preocupadas em si próprio que se esquecem, em sua maioria das vezes, de acreditar de que as pessoas que estão ao seu lado, elas podem não oferecer um custo-benefício físico no que tange a este mundo material, mas sim no que tange ao mundo espiritual. Por quê? Porque Jesus, quando ele esteve na face da terra, a prioridade dele era fazer discípulos. As pessoas vivem no mundo evangélico e elas nem aprenderam aquilo que é a base que a Bíblia nos ensina. Ela vai dizer assim: e recebereis o poder que advém sobre vós e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até confins da terra. Recebereis o que? Poder que advém sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Poder de Deus que quando nós recebemos, não é simplesmente para estarmos dentro de uma igreja falando em línguas, em mistério. Isso é gostoso. Eu falo em língua a hora que eu quiser. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, ele vai deixar bem claro a respeito disso. Prefiro falar 2 ou 3 palavras no meu entendimento do que 10.000 em línguas desconhecidas. Por quê? Porque se não houver quem interprete aquilo que nós estamos falando, vai ficar infrutífera. Você não vai trazer nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de conhecimento para a pessoa. Mas falar em língua é gostoso, é bom. Você fala com Deus. Você está ligado diretamente com Deus. E algumas pessoas não entendem isso. Só que temos que vigiar. Por quê? Porque isso não é sinônimo de espiritualidade. Não é. Não é porque você fala em língua que você é melhor do que o seu irmão que não fala. Vou te dar um exemplo aqui, meu pai. Meu pai, durante longos anos da sua vida, ele queria ser batizado com o Espírito Santo para falar em língua. Ele partiu para Cristo e não foi batizado no Espírito Santo e nunca falou em língua. Aí eu te pergunto para você, só para te dar um nó na sua cabeça, não vou responder isso não. Partir para Cristo sem, entre aspas, ter falado em língua, será que de fato essa pessoa vai para o céu? É legal, irmãos, algumas coisas nas Sagradas Escrituras que deixam as pessoas apreensivas e elas acabam buscando na palavra de Deus para adquirir conhecimento e entender o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Salvação é pela graça, irmãos. Isso é independentemente de você falar em língua ou não. Se você crê em Cristo, aceitou a Jesus, confessou como seu único e suficiente Salvador, se você deixar o mundo, você vai para um lugar chamado paraíso. Jesus ele deixou bem claro para o ladrão na cruz. O ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Ou seja, paraíso ainda não é o céu. Ainda não é o céu. Mas é um lugar que as pessoas vão. Assim como todas as pessoas que partiram sem Cristo, elas ainda não estão no inferno. As pessoas desconhecem ao frisar, ao pregar essas coisas, dizendo que as pessoas que quando morrem já vai direto para o inferno. Não, ainda não. Nem o diabo ainda está lá. Ele ainda está aguardando o dia em que o próprio Cristo há de fazer tal ação. Mas vamos voltar para o texto a respeito dessa passagem bíblica. Então, depois de Jorão ter recebido a notícia de que Mesa não iria pagar tributos mais a ele, porque ele não estava lhe respeitando, ele apenas consentia em pagar tributo aos israelitas quando seu pai Acabe era vivo. Então Jorão ele vai tomar uma atitude. Ao mesmo tempo ele vai sair em Samaria e vai fazer revista em todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá, dizendo as seguintes palavras: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, ou seja, se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Você vai comigo contra os Moabitas? Então, diz a palavra que Jeosafá vai dizer assim: subirei eu, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos então a ele? Pelo caminho do deserto de Edom. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que tanto o rei de Judá como o rei de Israel, eles eram a mesma linhagem dos israelitas. Ou seja, quando houve a divisão do reino de norte e reino de sul, 11 tribos ficaram para o lado e apenas a tribo de Judá ficou com este homem por nome de Jeosafá. As outras 11 tribos passaram a seguir, então, naquela época, Jeroboão. Por consequência, seguiu a outro rei, e assim foi sucessivamente até chegar ao trono a este homem por nome de Jorão, que era filho de Acabe. Então a Bíblia diz então que Josafá, ao saber que os israelitas eram irmãos e que eles estavam passando um certo tipo de desconforto porque eles estavam deixando de pagar tributos, ele disse: não, o meu exército é o mesmo que o seu. Se você está aí na guerra, eu também vou à guerra com você. Então, diz a palavra que Jorão vai falar assim: por que caminho nós iremos até eles? Me responde Jeosafá. Então Jeosafá disse: nós vamos até eles pelo caminho do deserto de Edom. Deserto. As pessoas, em sua maioria das vezes, quando nós falamos que estamos passando por um deserto, elas desconhecem a realidade do deserto. O deserto, irmãos, hoje na nossa vida não é um deserto literal como existia naquela época, em que eles saíam assim, iam, era um mar de areia, aonde não havia água, não havia supressão, não havia mantimento, não havia como sobreviver. Sol escaldante, não tinha como os animais se movimentarem por longos dias sem adquirir algum tipo de alimento, algum tipo de coisa para que pudesse suprir as suas necessidades. Mas hoje em dia o deserto da minha e da sua vida, você pode estar passando ele. É o deserto do abandono, é o deserto da incompreensão, é o deserto do dia a dia em que nós estamos aí lutando em prol de alguma coisa para alcançarmos algum tipo de objetivo diante de Deus
E parece que isso não acontece na nossa vida, são os desertos do dia a dia. Deserto em que você, em sua maioria das vezes, está aí forte, robusto, labutando, de repente você cai enfermo. O deserto em que a sua mente não descansa. O deserto daquele momento em que você está aí muitas vezes ao lado de alguém e essa pessoa adoece. E você clama, 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 clama a Deus, ora, jejua, consagra, e de repente essa pessoa parte. E você fica aí sem consentimento a respeito daquilo que aconteceu, que houve. Essas interrogações passam na nossa mente. São os desertos do dia a dia em que nós vivemos. O deserto onde, em sua maioria das vezes, o marido não é compreendido pela esposa, a esposa não é compreendida pelo marido, os filhos não obedecem aos pais. Na igreja onde você congrega, você acha que deveria já estar um pouco mais para frente, mas parece com que as pessoas que estão à frente querem travar o seu ministério. São os desertos do dia a dia que nós passamos. Mas eu quero te dizer que no deserto sempre haverá supressão de Deus. Jesus, certa vez os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão porque ela está vindo atrás de nós e nós estamos no deserto. Jesus mandou que eles assentassem e deu para eles de comer pão e peixe. Ou seja, no deserto sempre haverá supressão advinda do alto. Não importa o deserto que você esteja passando, mas eu quero te dizer que nessa vida nada é eterna. A única coisa que é eterna que nós buscamos é a vida eterna. Eu e você somos apenas uma matéria, um corpo físico, que temos um espírito, uma alma, mas um dia nós iremos partir daqui também. E partindo daqui, tanto eu como você, a única coisa que vai restar são as lembranças. E as lembranças, em sua maioria das vezes, na vida de algumas pessoas, são desertos que não se acabam. Por que é que elas são desertos? Porque ela fica guardada aqui dentro da nossa mente e elas nos machucam. E em sua maioria das vezes, estar no deserto, nós temos que fazer as seguintes alternativas. Ou deixar Deus trabalhar no deserto da nossa vida, ou continuar no deserto com essas dificuldades do dia a dia. Isso aí é uma bagagem que nós próprios temos que abrirmos mão. Ou seja, ou entregamos de fato para Deus que pode resolver, ou nós ficaremos naquela de entregarmos e pegarmos, entregamos e pegamos na mão de Deus. Aí não tem como Deus agir. Por quê? Porque você está num momento de indecisão. Lembra daquela passagem que fala assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão? Ou seja, você está num deserto, está num vale da indecisão da sua vida. Você não se decide se de fato você vai para frente, vai para a direita, para a esquerda, ou você retrocede. Você não decide se o lugar onde você está congregando é ali que você vai ficar. Você não cria raiz. E, consequentemente, você vê a sua vida passando ao longo do tempo e parece que as coisas não fluem. Mas não flui porque Deus não quer, é porque nós estamos tomando da mão de Deus aquilo que um dia nós entregamos. Então, a palavra de Deus diz que Jeosafá, ele vai escolher o pior lugar que se deveria para encontrar o exército inimigo, o deserto de Edom. Mas para Jeosafá, que era um homem espiritual diante de Deus, as possibilidades de que as coisas iriam dar certo é muito grande. Talvez para Jorão não. Só que Jorão estava tão preocupado da aliança
de que Jeosafá pudesse estar juntamente com ele nessa peleja contra Mesa, o rei dos Moabitas, que ele ficou indiferente em meio à situação. Ele simplesmente respeitou aquilo que Josafá lhe impôs. E eles vai. Então, aqui no capítulo 3, versículo 9 do livro de 2 Reis, diz assim: E partiram o rei de Israel e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: Ah, Senhor! O Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Olha para você ver. Depois deles terem adentrado deserto adentro, num espaço de 7 dias, em que faltou água, em que faltou alimento para eles e para os animais. Então o rei de Israel vai dizer: Ah, Senhor! O Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Essa foi a indagação de Jorão. Jorão, então, depois de se ver perdido em meio à consequência do dia a dia, ele quis perguntar para Deus. Só que a vida dele estava totalmente bagunçada. E, em sua maioria das vezes, algumas respostas não chegam até nós, é devido à vida que nós estamos levando diante de Deus. Não que Deus seja mau. Não que Deus esteja com chicote, querendo cobrar. Não. Ele sabe que todos pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Mas quando ele viu seu filho, é para que toda a humanidade pudesse obter o pleno conhecimento de que o perdão já foi pago através da cruz do Calvário. Quando o véu se rasga de alto a baixo, significa eu e você livre acesso a Deus. Não precisamos mais de agora de um sacerdote para consultar a Deus para nós. Nós temos livre acesso a Deus. Pecamos todos os dias. Perdão é dado não por merecimento, mas pela misericórdia e pelo favor merecido na cruz do Calvário através de Jesus. São coisas inegociáveis. Então Jorão vai dizer: Ah, o Senhor trouxe esses 3 reis para morrer no deserto? Nós estamos perdidos, vamos todos morrer. Até que, diz as Sagradas Escrituras, que Jeosafá, sendo um líder de Judá muito inteligente e muito espiritual diante de Deus, ele vai dizer assim: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por ele? Olha para você ver. Você está rodeado no deserto. Não tem água. Não tem provisão de alimento. Se você já caminhou 7 dias adentro, num deserto, e lá já não tem água, não tem alimento, você voltar 7 dias para trás, a consequência seria catastrófica. Você vai morrer nesse deserto. Até que este homem, por nome de Jeosafá, ele tem o conhecimento, tem o Espírito de Deus na sua vida, ele vai dizer as seguintes palavras: Não há aqui algum profeta do Senhor. Ele diz assim: para que consultemos a ele. Então diz a seguinte palavra: Então respondeu um dos servos dos reis de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Então um dos soldados dos israelitas, ele teve uma ideia.
E a ideia dele foi genial. Ele vai responder para Jeosafá dizendo assim: olha, por aqui existe algum lugar aqui perto, nós estamos aqui no deserto, mas existe uma casa. Existe um lugar onde existe um profeta. Esse profeta chama-se Eliseu, filho de Safate. Era ele que derramava água nas mãos de Elias quando ele era vivo. Quando ele fala isso, então diz a palavra de Deus que Jeosafá disse assim: está com ele a palavra do Senhor. Reconhecimento. Jeosafá sabia que, reconhecendo a autoridade de Deus na vida daquele que está sobre nós, ele conseguiria a resposta que ele precisava para aquele dado momento. Quando o soldado disse para ele que existia um, ele não subestimou, ele não perguntou quem era, ele simplesmente ouviu a palavra e disse assim: então a palavra do Senhor está com ele. Aí eles vão fazer o seguinte, irmãos. Então diz assim a palavra do Senhor: então disse Josafá: eis que com ele está a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Ou seja, vai aos profetas de Acabe, vai aos profetas de Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ele quis culpar a Deus a respeito da atitude que ele havia tomado. Simplesmente por quê? Porque Mesa, rei dos moabitas, deixou de pagar tributo para ele. E quando deixa de pagar tributo, ele vai chamar então esses reis, entre eles estava Josafá, para ir à guerra. E indo à guerra, eles queriam então o ressarcimento daquilo que ele estava deixando de ser pago. Mas só que quando eles vão e chega diante de Eliseu, Eliseu dá uma resposta dura para este homem por nome de Jorão. Ele vai falar para ele: vai até os profetas dos seus pais. Vai até o profeta que fez com que Israel pecasse lá atrás. Aí ele vai dizer: não, o Senhor que fez isso, o Senhor que trouxe os 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Então diz a palavra de Deus que Eliseu, sendo um homem de Deus, ele disse assim: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, eu não olharia para ti e nem te veria. É a presença de Deus que faz a diferença. A palavra de Deus ela é muito linda, amados. Aqui está esses 3 reis diante de um profeta. Profeta que ele é muito usado, muito ousado. Ele vai dizer para o rei de Israel: olha, se não fosse a presença de Jeosafá aqui, eu nem olharia para você e nem te veria. Mas por causa da presença deste homem, que agrada o coração do Deus que eu sirvo, eu vou lhe responder aquilo que você está precisando. Então, amados em Cristo, não ande com pessoas que o seu exterior demonstre ser aquilo que ele não é por dentro. Eu conheço uma pessoa pelos frutos que ela tem. É pela árvore. Olhe uma árvore, você vai conhecer uma árvore pelos frutos. E os frutos é melhor do que os dons. Por quê? Porque os frutos vocês de fato conhecem a pessoa
de fato como realmente ela é. Então, diz a palavra de Deus que Eliseu sabia quem era Josafá. A primeira coisa que ele vai falar, a seguinte palavra que Eliseu vai dizer as seguintes coisas: traze-me aqui um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. A primeira coisa que eles deveriam trazer para que ele pudesse, então, obter um contato com Deus era um músico. Ou seja, um levita, um adorador. Aquele que, em meio às situações, não deixa de louvar a Deus com seus lábios, mas que usa os lábios para adorar a Deus, ainda que seja nos maiores desertos que você esteja passando. A boca de um cristão, ela pode sair palavras, em sua maioria das vezes, que não são de agrado a Deus. Só que Deus, através do seu Espírito, ele consegue lapidar a nossa vida. E com certeza e com plena convicção daquilo que eu estou vos dizendo, é de que em sua maioria das vezes vai sair palavras agradáveis a Deus dos seus lábios. Por quê? Porque você vai deixar de adorar a outros deuses e passa então a servir a Deus. Deus ele começa a interagir na sua vida. A sua vida ela é mudada. E mudada a sua vida, você passa a ser uma pessoa diferente. Quero usar aqui um texto para que você possa entender. Aquela passagem de Jacó, quando Jacó ele vai lutar com o anjo do Senhor. A Bíblia diz então que o anjo vai tocar na sua coxa. E quando ele toca na coxa dele, ele sai mancando. O que nós podemos trazer para a nossa vida é de que quando Deus ele toca na nossa vida, nós nunca mais iremos andar da mesma maneira com que nós andávamos. Ou seja, Jacó, ele andava com as suas pernas normais. Mas depois que o anjo tocou nele, ele passou a manquejar. Ou seja, depois que Deus ele toca em nós, nós nunca mais andamos da mesma maneira com que nós andávamos lá atrás. E isso serve para o meu e para o seu dia a dia. Pode haver que na sua vida você vai obter alguns tipos de falha. Isso aí é normal. Nós não somos totalmente 100% pessoas que estão aí, em sua maioria das vezes, muitas vezes sem problemas, sem passarmos por dificuldades. Não. Essas coisas são da trajetória da vida humana. Você não é 100% um cristão. Você nunca será 100% naquilo que você pensa um dia ser. Porque se você chegar na qualidade de um varão perfeito, uma varoa perfeita, Deus ele vai levar você logo daqui. Então, amados em Cristo, tome cuidado com esses tipos de pessoas que elas, em sua maioria das vezes, querem passar um ar de totalidade de santidade, que em sua maioria das vezes não são. As pessoas, ela tem sim o seu lado ruim, mas em sua maioria das vezes o que prevalece é o lado bom, porque Deus ele está agindo na vida da pessoa. Por isso que a conversão de antigamente, você pode ver, estou falando isso porque nós estamos aí há mais de 25 anos no mundo cristão. A minha esposa nasceu no ventre, as minhas crianças são cristãs desde que nasceram. E a conversão, quando nós convertíamos lá atrás, era a seguinte: nós íamos para a igreja, ouvimos a palavra de Deus, aceitamos a Jesus. Algumas pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo, como eu fui. Primeiro dia que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, fui batizar com o Espírito Santo e nem sabia o que era. Depois que eu fui ter o entendimento, lendo, buscando, através da palavra de Deus, que eu vim saber o que era o batismo com o Espírito Santo. Então a pessoa ela era dessa maneira, ela ia para a igreja, ela se convertia, ela começava a ter uma
prática de mudança na sua vida. Algumas coisas que ela usava, algumas coisas que ela tinha que fazia com que expunha o seu corpo, ela começa então a deixar algumas coisas para viver uma vida mais santa diante de Deus. E isso acontecia de uma forma tremenda. E Deus ele agia de uma forma que não tinha como se explicar. As pessoas elas se convertiam de uma forma tão linda que a pessoa estava no tráfico, estava na bebida, estava na droga, estava na prostituição. Ela se convertia para Cristo, ela não queria mais viver aquela vida, não. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão dentro da igreja, estão nas práticas do dia a dia, que elas haviam abandonado, continuam ainda vivendo. Só que pode viver, irmão Rodrigo, dessa maneira? Pode. Pode viver sim. A única coisa que não vai poder é ela entrar no céu. Só isso. Mas se a pessoa de fato ela quer um dia entrar, morar com Cristo no céu, existem algumas bagagens que temos que deixar. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então o jugo do Senhor é suave e leve. Se você está carregando algo aí na sua vida espiritual, que está deixando a sua vida espiritual pesada, é o momento de você começar a deixar essas bagagens para trás, irmão. Porque não adianta. Uma certa vez, meu amigo, irmão, nós nascemos e fomos criados na cidade de Cruzeiro, na Rodrigues Alves Sobrinho. Se um dia ele ouvir essa mensagem, o Daniel, irmão do Macoto, irmão da Dani, pessoas que para a sociedade não tinha nada. Mas o Daniel, ele sempre vem aqui em Passa Quatro, na Presbiteriana, do pastor Gilbertinho. É ele que Deus usa com dom de maravilha. De Deus ele dá dente de ouro, de Deus curar. Uma vez um menino foi atropelado na porta da igreja. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo aqui saibam disso, desse testemunho. Ele orou, Deus deu a vida de volta para o menino. Aconteceu isso aqui na cidade de Passa Quatro, hein? E Deus usa ele no dom de maravilha, o Daniel. Então, amados em Cristo, existem coisas na nossa vida que nós temos que deixar lá para trás. Aí ele disse as seguintes palavras, preste atenção: eu não vou ficar lançando pérolas aos porcos. Ou seja, ele disse certa vez isso para um irmão em Cristo Jesus. De tanto que ele pregava, de tanto que ele queria que a pessoa fosse convertida, ele disse: não, chegou, basta. Você quer ou não quer? Você vai largar ou você vai viver dessa maneira? Porque eu não vou lançar pérolas aos porcos. Irmãos, hoje, na Vila Loelo, em Cruzeiro, onde nós morávamos, assim de jovens que morreram através do tráfico de drogas. E ele foi um que escapou, que hoje é um pregador da palavra de Deus. Prega a palavra de Deus de uma forma tão tremenda lá na cidade de Cruzeiro. Esses dias teve um primo dele que foi morto, lá no Rufino de Almeida. Olha para você ver como as coisas são. Mas ele prega a palavra de Deus. Só que ele entendeu que ficar lançando pérolas aos porcos não é a melhor maneira. Você prega. Se a pessoa quiser, amém. Se ela não quiser, continue orando. Mas entregue na mão de Deus e deixa Deus agir. Porque nós não sabemos os caminhos de Deus. Deus ele tem os seus caminhos em meio aos desertos do dia a dia. Então o que ele vai pedir aqui simplesmente, Eliseu, era um tocador. Eu quero um homem que tanja alguma harpa. Alguém que esteja aqui. Eu preciso de um músico. Então disse que enquanto esse músico estava ali, veio a palavra de Deus dizendo assim: fazei neste deserto ou neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós
e o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Se fosse você, num deserto, 7 dias dentro, com fome, com sede, e se alguém te pedisse para você fazer cova, o que é fazer cova? Fazer buraco no deserto. Você iria respeitar a ordem daquele que lhe mandou fazer isso? Ou você iria subestimar aquilo que ele está falando? Porque em sua maioria das vezes, aquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida, ela vem de pessoas que você, em sua maioria das vezes, não está nem aí. Ela vem de coisas que você menos espera. Deixa eu contar um testemunho aqui em meio a essa mensagem. Alguns irmãos sabem que eu sou cego desse olho aqui, olho direito. Sou cego, totalmente cego, não enxergo desse olho. E por ocasião de sair, uma vez eu levei na justiça os meus ex-patrões naquela época. Levei na justiça devido a algumas consequências que houve. E eu estava com dinheiro contado para comprar leite para as minhas crianças. Tenho 3, que na época era criança. Minha menina hoje tem 12, um tem 11, outro tem 6. Mas eram crianças. E indo com o meu carro para a audiência, deu problema. Eu tive que gastar o dinheiro. Tive que pagar Uber para mim ir na audiência. Cheguei lá, a audiência estava desmarcada. Não tinha audiência naquele dia. Ou seja, o dinheiro que eu tinha para comprar leite para as minhas crianças, eu gastei tudo com essa finalidade. De ir para colocar esses meus ex-patrões na justiça. Olha para você ver. Isso aí porque o ódio havia tomado conta do meu coração. Devido às coisas ruins que eles fizeram contra a minha vida. E não foram coisas poucas não, foi bastante. Aí eu voltei muito triste. Cheguei na minha casa, eu tenho uma casa na cidade de Olimpo Noronha. Fui na minha casa, falei pra minha mulher, vou pro monte orar. Fui pro monte, orei. Lá no monte eu derramei minhas lágrimas, orei ao Deus dos céus e ele ouviu a minha oração. Na hora que eu cheguei em casa, eu estava fazendo uma leitura da palavra, vendo aquilo que eu havia gasto, que eu iria tomar de atitude. E de repente bate no portão. Era um jovem que eu já havia congregado com ele alguns anos atrás e não esperava que ele pudesse estar ali na minha casa, mas ele me chamou, eu, Diácono Rodrigo, daí eu fui lá atender ele me chamou, pegou, irmão, eu estava lá em casa agora orando, agora à tarde, alguns minutos atrás, e Deus tocou no meu coração para mim vir aqui fazer algo em prol da sua vida. Não sei se o irmão vai aceitar, mas eu estou trazendo algo que Deus mandou. Pegou, amém, irmão. Se Deus mandou, então que seja assim, feita a vontade de Deus. Ele me entregou um envelope. Eu não sabia o que havia dentro do envelope. Apenas peguei, levei para dentro, agradeci ele. Nós conversamos um pouco, agradeci ele, fui embora para casa dele e cheguei em casa, peguei o envelope e abri. E quando eu abri o envelope, havia o dobro do dinheiro que eu havia gastado na viagem. Ou seja, as minhas crianças haviam passado de necessidade, não tinha leite, não tinha condições de comprar as coisas, mas Deus ele supriu, porque Deus ouviu a minha oração no monte, mesmo estando totalmente irado. Então eu entendi de que a forma com que eu estava agindo não era a forma com que Deus queria agir. Desde ali, irmãos, para lá, daquela época para lá, eu entreguei na mão de Deus. Deixei quieto, fiquei quieto na minha. E eu vou falar para os irmãos, Deus abençoou a minha vida muito mais do que eu tinha. Por exemplo, eu tenho a minha casa na cidade de Olimpo Noronha ainda que está alugada. Já tenho uma aqui na cidade de Passa Quatro, aqui no terreno da minha mãe. Em 1 ano eu fiz essa casa, por misericórdia de Deus. Estou empregado, trabalhando, sem ter uma visão.
estou trabalhando. Inclusive estou trabalhando, acho que com o seu irmão, Magnailda Damasceno. Acho que é o seu irmão lá, o Iago, um grande amigo meu. Que a gente fizemos bastante amizade, onde a gente trabalha lá na Granja. E estou trabalhando lá. E isso sem ter uma visão, irmãos. Coisa que na minha região lá, eu não conseguia emprego de maneira alguma. Mesmo tendo a profissão de pedreiro. Que era uma profissão que eu parei de exercê-la por causa do quê? Por ter uma visão. De repente machuca outro, eu fico cego pro resto da vida. Isso aí tem que ter o quê? Entendimento. Então eu consegui um novo emprego. Minha mulher está trabalhando, eu trabalho, as minhas crianças estão bem, ou seja, Deus ele tem suprido as nossas necessidades. Mas, irmão Rodrigo, como está a vida da pessoa que te prejudicou lá atrás? Eu entreguei na mão de Deus e nem quero saber da vida dela mais, apenas oro para que Deus possa dar entendimento e arrependimento para ela pelo que ela fez na minha vida. Somente isso. Então a Bíblia diz que ele quis um tocador e mandou que ele fizesse cova no deserto. Fazer covas no deserto no momento da sede, no momento em que você não tem aonde tirar nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de sustento, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de risada, nenhum tipo de afeto. É a coisa mais difícil do mundo. Mas se a ordem de Deus para você foi fazer cova no deserto, aprenda a ouvir a voz de Deus. Ainda que você olhe ao redor, a situação ela é totalmente adversa. Você está já passando necessidade, você está aí, ó, sem água, sem alimento, caminho de 7 dias dentro do deserto. Não tem como retornar e a ordem é fazer cova. Se a ordem é de Deus, faça. Se a ordem de Deus foi para você afastar-se daquilo que está lhe prejudicando, afaste-se. Se a ordem de Deus foi para que você se achegue mais, achega-te. Mas respeite e aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, eu tenho a plena consciência e a certeza de que Deus ele vai te conduzir por caminhos que ainda que você pense que está pisando no meio de pedras e espinhos, mas tenha a plena certeza de que é o melhor caminho que Deus está conduzindo a sua vida. Porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas o fim deles são de morte. Então, a Bíblia diz que este profeta Eliseu disse para ele, olha, vocês vão fazer cova, porque não vai haver vento e nem chuva. Ué, se vento e chuva que traz água, como é que vai vir água para o deserto? A dúvida vai bater na sua mente, no seu coração, se de fato essa palavra está falando comigo e com você. Mas tenha apenas certeza de que Deus ele está agindo. Deus está agindo. Ainda que você possa ver as pessoas entregues de uma forma tão terrível, e você chega até a pensar, não há condições, não há possibilidade dessa pessoa sair desse lago de encharco. Mas assim, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você pode ser essa pessoa, você pode ser esse canal, você pode ser essa pessoa que Deus vai agir para que as pessoas ao seu redor se modifiquem. Então, amados em Cristo, a Bíblia diz que então que não haveria chuva e nem vento. Mas todavia o vale se encheria de água, que eles iam beber da água os animais também. E não somente iria acontecer isso, mas Deus haveria de entregar os moabitas nas mãos desses 3 reis. Então a Bíblia diz que isso sucedeu.
E sucedeu que pela manhã, eles oferecendo o alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu quero profetizar isso na sua vida. Receba se você tiver fé. Pela manhã, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu não sei se essa dificuldade que você está aí dentro da sua mente já tem um dia, uma semana, um mês, um ano, seja quantos anos for, mas eu profetizo que o tempo de mudança ele já está chegando. Ele não somente está chegando, como ele já chegou na sua vida, se você crer. Porque a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pela manhã, quando você oferecer a sua oração, a sua gratidão, a sua vida, aqueles que estão ao seu redor, a Deus, o milagre, a supressão, ela virá de encontro com a sua vida. A Bíblia diz então que veio. E ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, eles convocaram todos que estavam em idade de cingir o cinto e daí para cima e puseram nas fronteiras. E levantando-se de madrugada, eis que saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. Olha o que Deus faz. Deus ele vai confundir a mente e os olhos dos seus inimigos. Enquanto as águas estavam entrando no deserto de Edom, a água vinha para encher as covas que eles haviam feito, o sol estava se nascendo. E quando o sol está nascendo, os raios de sol batiam nas águas ao ponto de dar a impressão aos moabitas de que as águas estavam vermelhas. E as águas estando vermelhas, eles começaram a pensar de que os 3 reis haviam se confrontado lá no deserto. E que aquelas águas nada mais seriam que sangue. Preste atenção. E levantando-se de madrugada, saindo ao sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles e as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Ah, irmãos, quando eles pensavam que Deus não estava trabalhando em favor da vida de Jeosafá, Deus estava agindo. Eles estavam pensando que os reis, os 3 reis, que haviam subido para pelejar contra eles, que eles haviam se confrontado num deserto. E que aquelas águas que estavam vindo, que estavam vermelhas por causa do nascer do sol e ficou vermelha, eles estavam achando que eles haviam se confrontado em ordem de batalha. E que era o sangue dos exércitos inimigos. E eles se puseram em ordem de batalha. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriam os moabitas, os quais fugiam diante deles, e ainda entraram nas suas terras e feriram ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em
Rezete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros as cercaram e as feriam. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens, que sacavam a espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amados, depois de verem o rei de Edom, que ele já não tinha como mais ganhar a peleja, ele vai sacrificar o seu próprio filho no muro. Pelo que aqueles que estavam com ele se indignaram e retrocederam. É momento de chegar à vitória dentro da sua casa. Os inimigos que nós não estamos conseguindo ver, que são principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, eles vão bater em retirada. Por quê? Porque eles sabem que os seus príncipes, os maiores, eles não podem pelejar contra o Deus que está na sua vida. E esse Deus que está na sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Clame, chame, peça, interceda, ore para que ele possa mudar a sua vida. Amados em Cristo, apenas creia. Quando Deus mandar te fazer covas no deserto, quando Deus usar o Eliseu do dia a dia para falar com você, traze-me aí o músico, o tocador, o arpista, e a presença de Deus vier, e Deus falar ao teu coração, obedeça a voz de Deus. Ainda que pode parecer sinistro, cova no deserto, sem água e sem vento, um milagre de Deus vai acontecer. Não importa a forma com que ele aconteça, mas que vai acontecer, vai. E que os seus inimigos irão cair na batalha contra a sua vida, eles irão. E acredite nisso. Deus, ele está agindo na sua vida, nos pequenos detalhes do dia a dia. Deus te abençoe nesta manhã. Fique com essa palavra. Assim que puder, eu estarei trazendo outra mensagem, que eu gosto de estar fazendo explanação das Sagradas Escrituras. Eu gosto de expor a palavra de Deus, por isso que eu falo, mensagens expositivas. Essas mensagens eu não tiro nada de dentro do meu eu. Você pega a Bíblia junto comigo aí no livro de 2 Reis, capítulo 3, que eu vou estar trazendo a mensagem, você vai lendo e vai vendo que aquilo que está escrito na palavra é mensagem expositiva. Eu não gosto daquele tipo de pregador que fala uma palavra e foge, vai lá longe e não volta na palavra. E diz, é Deus falando. Eu não gosto assim. Eu gosto de trabalhar, de agir com aquilo com que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe você nesta manhã. Tenha um ótimo dia. Ore em prol da vida do irmão Rodrigo. Nós estamos aqui na igreja do pastor Rogério, adorando a Deus, juntamente com a minha esposa, os meus filhos. E que Deus possa dar continuidade na minha vida, no meu ministério. Sou carente das vossas orações e eu estarei orando em prol das suas vidas. Deus te abençoe nesta manhã. Se possível for, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.